Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses. Nós estamos dando início a mais uma mensagem nessa série onde estamos expondo toda a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu peço que você, então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 24. Vou pedir... Lauro, você tem a projeção, por favor? Oi? Tá bom. Muito bem, Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 24, a palavra de Deus nos diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, agora que abrimos a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, através do Espírito Santo, que as Tuas palavras possam ser transformadas em vida, uma vida que Te agrade, uma vida que reconhece a importância de outras pessoas para o nosso crescimento e para o serviço cristão. Pedimos isso a Deus, oramos assim, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vamos ver se vai funcionar aqui. Acho que não. Acho que hoje está rebelde. Tudo bem. Amigos. Amigos são fonte de alegria na nossa vida. São fonte de uma alegria inabalável. Nós precisamos de pessoas. Pessoas que cuidem, pessoas que ajudam, pessoas que demonstram interesse, pessoas que são amigas, pessoas que se preocupam genuinamente pelas nossas vidas. Deus, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para nos abençoar de todas as formas possíveis. Pessoas que são capazes de dividir o nosso fardo, pessoas que nos ajudam a resolver alguns conflitos, pessoas que nos ajudam a alcançar um objetivo, pessoas que nos ajudam a vencer a tentação, pessoas que nos corrijam através do ensino da palavra de Deus, pessoas que choram conosco, mas também pessoas que riem ao nosso lado. Como é importante nós darmos o devido valor aos verdadeiros amigos que nós temos na caminhada cristã. Hoje nós vamos estudar justamente essa passagem que apresenta um dos grandes amigos do apóstolo Paulo. Timóteo era sim uma fonte de alegria para o apóstolo. E não é à toa que tanto Timóteo como Epafrodito recebem uma menção honrosa
nessa carta que ele envia aos Filipenses. Abra de novo a sua Bíblia. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura desses versículos. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Timóteo, ele é o enviado do apóstolo Paulo aos Filipenses. Justamente no versículo 19 nós vemos: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. É interessante porque esse parágrafo em Filipenses, ele tem um modelo que era muito utilizado no Império Romano. O modelo de dar uma credencial a quem está encarregado de levar uma carta oficial. Essa pessoa que tinha essa incumbência de enviar, de levar em segurança essa correspondência, também recebia daquele que era o emissário as credenciais dessa pessoa. E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz em relação a Timóteo. Isso nos ensina algo extremamente importante, porque Timóteo não era apenas um enviado do apóstolo Paulo, mas era um amigo pessoal, um companheiro de jornada. E aqui nós aprendemos um grande princípio da palavra de Deus, que nunca deve ser menosprezado. Que os amigos, eles são instrumentos de Deus para nos ajudar. Os amigos são instrumentos de Deus para nos ajudar. Paulo, ele não era orgulhoso. No momento da sua maior angústia, ele contava sempre com a presença e a ajuda de amigos, especialmente de Timóteo, que fora, sem dúvida nenhuma, o seu maior discípulo e o seu maior companheiro de ministério. Paulo, ele nunca trabalhou sozinho. Nós sempre vemos o apóstolo Paulo acompanhado de outras pessoas, companheiros de ministério, amigos de jornada. Paulo estava impossibilitado de ver os filipenses. Ele estava preso em Roma. Nós sabemos disso. Nós já temos estudado a respeito dessa primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Paulo precisava de ajuda. E para isso, ele contou com o seu amigo Timóteo para essa tarefa. O apóstolo Paulo, ao invés de manter de uma forma egoísta o seu amigo ao seu lado, ele resolve, através de um desprendimento, enviar Timóteo para visitar os filipenses, para instruí-los, para confortá-los e também para confrontá-los. Nós já vimos que a igreja de Filipos estava passando por várias dificuldades. Existiam ali no meio daquela igreja problemas de relacionamento. Duas irmãs estavam em um conflito, em um verdadeiro desentendimento. Então agora Timóteo tem essa missão de levar a carta do apóstolo Paulo
de instruí-los e também de corrigi-los. Veja que o apóstolo Paulo tem então a intenção de levar essa carta, essa mensagem, através de uma pessoa da sua extrema confiança. Realmente, os amigos são instrumentos de Deus para nos ajudar. Paulo ele conta com a ajuda de Timóteo para cumprir essa missão de visitar os filipenses e depois de retornar, trazendo um relatório a respeito da vida e do estado da igreja. Paulo queria receber notícias através de Timóteo, para que ele então ficasse também animado. Mas quem era Timóteo? A Bíblia nos fala muito a respeito desse companheiro de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, você não precisa abrir a sua Bíblia, nós vemos que Timóteo, ele era tanto filho como neto de mulheres cristãs. Atos, capítulo 16, versículo 1, nós aprendemos que ele era filho de um pai grego. 2 Timóteo 3,15, nós ficamos sabendo que ele conhecia a palavra de Deus desde a sua infância. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, nós descobrimos que ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Atos 16, versículos 1 e 2, nós vemos que Timóteo ele se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 16, versículo 3, nós vemos que Timóteo foi circuncidado por Paulo, para que então pudesse acompanhá-lo na segunda viagem missionária. Atos 16, versículos 11 a 40, nós descobrimos que Timóteo ajudou o apóstolo Paulo a fundar justamente a igreja de Filipos. Atos 19, versículos 21 e 22, nós vemos que Timóteo já tinha sido enviado uma primeira vez até Filipos, com essa mesma missão de acompanhar os filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que nós estudamos, nós descobrimos que Timóteo permaneceu ao lado do apóstolo Paulo na sua prisão em Roma. Também sabemos que Timóteo foi responsável por pastorear a igreja de Éfeso e que ele foi o destinatário da primeira e da segunda carta do apóstolo a Timóteo. Timóteo, então, era uma pessoa que era conhecida do apóstolo Paulo, mas que também conhecia profundamente o apóstolo. Eles eram amigos de uma longa data. Amigos nos bons momentos e também nos maus momentos da vida. Ele também era uma pessoa conhecida dos filipenses. E ele tinha a sua autoridade respeitada e reconhecida por eles. Veja que Timóteo, aqui em Filipenses, ele possui uma recomendação especial, honrosa, do apóstolo Paulo. Esse era o companheiro de Paulo. Nos momentos de glória, quando o evangelho era pregado, quando as pessoas se convertiam, mas também era o companheiro do apóstolo Paulo naqueles momentos de angústia, de dificuldade, de prisão e de privação. Por que Timóteo foi escolhido pelo apóstolo Paulo para enviar essa carta e permanecer um tempo com os filipenses? Nós
começamos então, a partir do versículo 20, a reconhecer algumas características de Timóteo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo, o companheiro do apóstolo Paulo, companheiro de ministério, amigo pessoal de Paulo, ele possuía uma primeira qualidade, uma primeira característica importante que o credenciava para essa missão. E essa primeira qualidade é que ele possuía unidade de propósito com o apóstolo. Quando Paulo diz que não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, nós encontramos aqui uma ocorrência de uma sentença que é usada somente aqui em todo o Novo Testamento. Quando ele diz, não tenho ninguém que como ele. Paulo estava dizendo, olha, eu não tenho nenhuma outra pessoa que possua a mesma alma que é compartilhada por mim e por ele. Timóteo, então, ele tem essa característica de ter a mesma alma, a mesma mentalidade, o mesmo propósito que o apóstolo Paulo tinha no interesse sincero pelo bem-estar daquela igreja. Ao enviar Timóteo, Paulo demonstrava a sua confiança total no seu enviado. Era como se o apóstolo Paulo estivesse enviando a si mesmo aos filipenses. Por isso, Timóteo, esse companheiro de Paulo, estava credenciado para representá-lo diante dos filipenses. Essa é a primeira característica que nós encontramos nesse amigo chegado do apóstolo Paulo. O mesmo propósito. Sabe qual é a diferença entre amigos e amigos cristãos? Existe uma grande diferença entre bons amigos e bons amigos cristãos. Entre amigos que nós podemos ter até mesmo desde a nossa infância para amigos verdadeiramente cristãos. A diferença entre os amigos e os amigos cristãos é justamente a pessoa de Cristo. Essa é toda a diferença. Porque esse relacionamento que une duas pessoas ou mais pessoas gira em torno de um só propósito, que é servir, honrar e ter relacionamento com o maior e o melhor amigo. E esse é Jesus Cristo. Lógico que você pode ter amigos que não são cristãos. Mas os amigos cristãos, eles têm um só propósito, que é servir a Cristo. É através de Cristo que esses relacionamentos são pautados. É através de Jesus Cristo. É por causa dele que esses relacionamentos são solidificados. E era isso que unia a alma do apóstolo Paulo à alma do seu enviado Timóteo. Eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo propósito, eles tinham a mesma preocupação pelo bem-estar da igreja de Cristo em Filipos. Mas a palavra de Deus continua e nos ensina uma segunda qualidade, uma segunda característica de Timóteo. E essa segunda característica nós encontramos justamente no versículo 21. Acompanhe comigo a leitura. Pois todos
buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, se a primeira qualidade de Timóteo era essa unidade de propósito, a segunda qualidade, a segunda característica que nós observamos no versículo 21 é a característica, é a qualidade do altruísmo. Timóteo não era uma pessoa que estava comprometida com os seus próprios interesses. Ele não era uma pessoa egoísta. Pelo contrário, ele pensava não nos seus interesses, mas nos interesses de Cristo Jesus, nos interesses dos filipenses. A igreja de Cristo era mais importante para Timóteo que o seu próprio bem-estar. Timóteo não buscava riqueza. Ele não buscava reconhecimento dos outros. Ele não queria receber vantagens. O que ele queria era defender os interesses de Jesus Cristo naquela comunidade. A exemplo do que nós vemos anteriormente, Timóteo também era um exemplo de humildade. Ele também seguia o exemplo de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou como usurpação, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e se fez servo, e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Timóteo seguia o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Timóteo seguia o exemplo do seu amigo pessoal, o apóstolo Paulo. Por isso, Timóteo estava credenciado para representar o próprio apóstolo diante dos filipenses. É muito interessante porque essa, infelizmente, é uma característica que nós temos perdido na igreja de Cristo. As pessoas hoje, elas estão totalmente comprometidas com os seus próprios interesses e não com os interesses de Cristo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que em nenhum outro momento na igreja brasileira tantas pessoas mudaram de igreja como tem acontecido nos últimos anos. As pessoas mudam de igreja como mudam de roupa. Isso porque elas estão buscando sempre aquilo que lhes atenda melhor os seus interesses. Então, qualquer dificuldade, qualquer coisa que as desagrade, qualquer tipo de problema de relacionamento na sua comunidade de fé, simplesmente as pessoas, em primeiro lugar, desaparecem. Em segundo lugar, se filiam a outras igrejas, que por sua vez também não estão interessadas em saber os motivos verdadeiros de alguém estar se transferindo para a sua igreja. Não estão preocupadas em ligar para a igreja de origem e perguntar se houve algum problema, se existe alguma pendência, se a pessoa de fato não está simplesmente fugindo de algum problema. Não, as igrejas hoje elas estão simplesmente comprometidas com o seu crescimento. Com o seu crescimento numérico. Com o seu crescimento financeiro. O importante não são nomes, mas sim números. Infelizmente, nós estamos passando por uma grande crise na membresia das nossas igrejas. São raros os casos das pessoas que conhecem o evangelho numa igreja, são batizadas, casam-se naquela igreja, apresentam os seus filhos
consagrando-os ao Senhor naquela igreja. Depois vêm os seus próprios filhos, quem sabe até mesmo casando na sua igreja. E quem sabe tendo seu culto fúnebre sendo celebrado na mesma igreja. Lógico que a vida muda. Lógico que Deus muitas vezes nos encaminha para outras regiões. Às vezes nos encaminha também para servir em outras comunidades. Mas o fato é que a maioria absoluta das pessoas que mudam de igreja hoje, mudam porque estão comprometidas com os seus próprios interesses e não com os interesses de Jesus Cristo. Altruísmo. Isso nos falta. Irmãos, a igreja que realmente agrada a Deus, a igreja que realmente está comprometida com o Evangelho, tem que demonstrar essa qualidade que é vista no exemplo de Timóteo. Alguém que não busca os seus próprios interesses, mas se preocupa com os interesses de Jesus Cristo e com os interesses e o bem-estar da igreja. Nessa noite eu quero te desafiar, porque sem dúvida nenhuma, você já percebeu algumas realidades. Essa igreja aqui está longe de ser perfeita. Essa igreja aqui está longe de ser totalmente amorosa. Essa igreja está longe de ser uma igreja que é santificada no seu falar. Mas não é só essa igreja. Porque a igreja, ela é composta por pecadores. E onde existem pecadores, existe a presença do pecado. Existe então a falta de amor. Existe então o problema com a língua. Existe então o problema com a indiferença. Por isso nós somos exortados, uma vez pós outra, a permanecermos e servirmos a Cristo, mesmo pertencendo a uma igreja imperfeita. Nós somos exortados a amar a igreja, apesar das imperfeições. E quando falamos da igreja, nós estamos falando de pessoas. Olhe para o seu lado. Dê uma boa olhada. Olha para trás. Olha para frente aí. Levanta um pouquinho aí, ó. Tá vendo? A igreja é composta por pessoas que têm nome, que têm CEP, que têm temperamentos diferentes, que têm as suas dificuldades. Mas essa igreja que é salva pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja que é amada por Deus por graça. Essa igreja que Deus nos sustenta em amor e em graça. Nós deveríamos, de fato, ser a verdadeira comunidade da graça de Deus. Onde o perdão é exercido, onde a tolerância, onde o suporte, onde coisas, como nós vimos nessa noite através do testemunho da irmã Fátima, deveriam ser o dia a dia da igreja. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sabe quando a nossa igreja vai crescer em amor, em quantidade, em testemunho, quando nós aprendemos a termos um só propósito e a termos realmente como objetivo na nossa vida buscar os interesses de Cristo Jesus. Há um ano atrás nós fomos desafiados, de uma maneira bem concreta, a nos mudarmos de São Paulo e voltarmos para Atibaia. Com o objetivo de nos tornarmos uma só alma, de termos um só propósito. E eu espero que depois de 7 meses, você já tenha aprendido a respeito da necessidade de vocês como igreja nos amarem como família.
Porque nós estamos muito conscientes de que Deus tem esse propósito da nossa família para com essa igreja. Juntos vamos caminhar. Juntos vamos buscar os interesses de Cristo Jesus. Juntos vamos nos concentrar no bem-estar da igreja. Porque assim a graça de Deus vai ser manifesta em nosso meio. Assim nós vamos crescer à medida que alcançamos a estatura de Jesus Cristo. Altruísmo. Por isso, Timóteo foi credenciado para representá-lo ali em Filipos. Mas existe uma terceira qualidade. Versículo 22, acompanhe comigo a leitura. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Versículos 23 e 24. Portanto, é ele quem eu espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Veja que uma terceira qualidade que nos salta aos olhos, que é encontrada na pessoa de Timóteo, é justamente o serviço. Paulo diz o seguinte, que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho. Serviu como um filho ao lado de seu pai. Timóteo era alguém que tinha sido testado. E é interessante porque essa palavra aprovado diz respeito àquela pessoa que é testada na vida, que tem o seu caráter aprovado durante os testes, durante as provas da vida. Paulo diz, olha, Timóteo, ele foi aprovado. A vida dele está aprovada, porque ele serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Timóteo, ele servia com submissão a Paulo, assim como um filho serve o seu próprio pai. E por isso, então, Timóteo era um exemplo de servo para os filipenses. Era um exemplo de alguém que seguia de perto o exemplo de Cristo Jesus. Veja que essa é outra característica importante e que, infelizmente, nos faz muita falta. As pessoas hoje, infelizmente, querem ser servidas. Elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser agradecidas. Elas querem ser mencionadas. Elas querem ter o seu nome em destaque. São pessoas que servem, mas esperam uma contrapartida. Mas isso, de fato, não é aquilo que Jesus nos ensina a respeito de servir ao próximo. E vocês já sabem bem que quando nós falamos de servo, nós estamos falando de escravos. O escravo não tem vontade própria. O escravo, ele tem que ter a disposição de fazer até mesmo aqueles serviços mais desagradáveis. O compromisso do servo é atender totalmente o seu senhor e tudo que ele lhes mandar. Timóteo era um exemplo de servo. Um exemplo de servo, de submissão, de alguém que servia o apóstolo Paulo como um filho servia ao seu próprio pai. E por isso, Timóteo estava qualificado, estava credenciado para representá-lo diante dos filipenses. Unidade de propósito, altruísmo e espírito de servo. Veja que o apóstolo Paulo termina esse parágrafo dizendo o seguinte:
Portanto, é Ele quem eu espero enviar. Então, logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Vamos pensar em algumas lições, algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, irmãos, Deus não precisa. Mesmo assim, Ele usa pessoas para a sua obra. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mesmo assim, Ele usa pessoas para que a sua obra seja feita aqui na terra. Deus usa pessoas para alcançar, para ajudar e para servir outras pessoas. Deus quer me usar e Ele quer te usar. Essa é a primeira lição. Uma segunda lição que nós aprendemos desse parágrafo é que as pessoas são importantes para Deus e devem ser importantes para nós. Quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes nós usamos as pessoas e amamos as coisas? Não, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. As pessoas são importantes para Deus. O apóstolo Paulo entendia a importância dos filipenses serem amparados naquele momento. Como ele estava impossibilitado de ir ao encontro dos filipenses, ele enviou alguém que lhe era caro, que lhe era necessário, mas a necessidade dos filipenses era maior do que a necessidade do próprio apóstolo Paulo. Interessante, porque Deus amou o mundo. Na verdade, nós entendemos que Deus amou as pessoas. Jesus Cristo, Ele morreu para salvar pessoas. Jesus voltará para estar para sempre com pessoas que fazem parte do seu povo. Pessoas e não coisas devem ser prioridades em nossas vidas. Mas temos também uma última e terceira lição. Os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas nos forçam a reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós achamos que podemos muitas coisas, que não precisamos até mesmo de ninguém, até que o sofrimento bate à nossa porta, até que a dificuldade se apresenta como algo que não pode ser superada. Nós somos forçados a reconhecer que não somos autossuficientes quando enfrentamos dificuldades. Veja que o apóstolo Paulo sabia que a obra de Deus só poderia ser levada a cabo se outras pessoas também se comprometessem. Ele precisava dos companheiros ao seu lado, no momento de angústia na prisão. Ele precisava dos amigos. Ele sabia também que, para que a igreja dos Filipenses crescesse, Timóteo deveria estar com eles. Veja que então esses problemas que abateram o apóstolo Paulo e que muitas vezes também nos abatem, nos fazem reconhecer que de fato nós somos limitados. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de outras pessoas. Não tem jeito. Você, como cristão, precisa de outras pessoas. Você, como cristão, necessita que outras pessoas lhe ajudem na sua caminhada. Que outras pessoas o exortem. Que outras pessoas chorem até mesmo ao seu lado. Você precisa de pessoas que orem por você. Você precisa de pessoas que lhe ajudem a caminhar em meio às dificuldades. Quando nós reconhecemos que precisamos das outras pessoas, nós estamos também reconhecendo que precisamos principalmente de Deus.
diante de uma situação onde nós reconhecemos que precisamos de ajuda, nós somos lembrados que precisamos de outras pessoas e que principalmente precisamos da ajuda de Deus. São nesses momentos que nós somos lembrados das nossas limitações, da nossa fragilidade, da importância da humildade. E somente quando formos, de fato, humildes, é que nós iremos admitir: eu preciso. Eu preciso de irmãos, eu preciso de Deus. Concluindo, Deus coloca em nossas vidas pessoas para mostrar que Ele está presente. Você já orou pedindo a ajuda de Deus? E ao invés de Deus aparecer em pessoa ao seu lado, Ele envia um irmão para perguntar: está tudo bem? Eu vou orar com você. Não, esse problema aqui, eu vou te ajudar. Sim, quando Deus manda pessoas, Ele está se fazendo representado através dos irmãos. Deus sempre supre as nossas necessidades. E muitas dessas necessidades são supridas pelos amigos cristãos. Amigos como Timóteo. Eles aliviam as nossas cargas, nos ajudam a cumprir a missão e nos dão alegria. O que é melhor? Ir sozinho ou ir acompanhado? Gente, ir acompanhado é muito, muito melhor. Reconheça e seja grato pelos amigos assim. Seja amigo como Timóteo foi amigo para o apóstolo Paulo. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos nessa noite te agradecer, porque o Senhor coloca em nosso caminho pessoas, amigos, que são representantes da parte do Senhor para nos ajudar em nossa caminhada cristã. Que possamos reconhecer esses amigos que, assim como Timóteo, demonstram essas qualidades. Que possamos ser amigos assim para as outras pessoas que também necessitam. Que possamos, ó Deus, juntos, vivemos em família, unidos em torno do Senhor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.